Olá, amadas do Pai. Segundo dia do devocional A Esperança Viva, uma contagem regressiva para a Páscoa. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para sempre receber devocional, sempre receber as atualizações do canal. Vamos lá para o segundo dia desse devocional de Páscoa. Anime-se. A Bíblia não nos diz muito sobre o tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus, mas sabemos que aconteceu durante a celebração da Páscoa, um feriado de uma semana que celebra quando Deus libertou os israelitas da escravidão. Durante a celebração, os judeus compartilhariam uma refeição e sacrificariam cordeiros perfeitos no templo antes de se prepararem para descansar no sábado. Foi no dia anterior ao sábado que o corpo de Jesus foi selado dentro da tumba. Imagine ser um discípulo de Jesus enquanto isso acontecia. Não apenas um de seus amigos mais próximos acabou de ser morto de maneira errada, mas você não pode lamentar adequadamente a morte dele até que o dia de descanso termine. O que os discípulos não perceberam na época era que a dor que estavam enfrentando fazia parte de uma história maior, um plano para resgatar todos nós. Deus pôde ver a ressurreição chegando, mesmo que os discípulos não pudessem. O descanso nos lembra que Deus é o Senhor em todas as situações, e o descanso nos ajuda a voltar o foco no que mais importa, naquele que promete prover tudo o que precisamos. Quando escolhemos permanecer firmes em meio às dificuldades, escolhemos adorar a Deus. Portanto, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor hoje, escolha descansar em Deus. Mesmo que o mundo ao seu redor esteja escolhendo se preocupar, nada é impossível para Ele. Oração. Jesus, ajuda-me a descansar em Ti. Eu sei que Tu és maior do que o que está acontecendo ao meu redor. Minha esperança está somente em Ti, porque Tu és minha salvação. Acredito que o Senhor já respondeu aos clamores do meu coração, mesmo que eu ainda esteja esperando para ver as respostas. Então, hoje escolho fixar meus olhos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Em Êxodo 12, versículos de 1 a 28. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se
uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e vigas superiores das portas das casas, na quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo, durante 7 dias como pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês comam pão sem fermento. Desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no
para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. E em Levítico 23, versículos de 1 a 8, disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: essas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. O sábado. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Senhor. A Páscoa e os pães sem fermento. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do 1º mês. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No 1º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Em Lucas 23, versículo de 50 a 56, havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha concedido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu-o, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado.
As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. E esse foi o segundo dia do devocional sobre a Páscoa, a esperança viva,